Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitei um pico da criatividade aqui e eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente hoje, um vídeo falando um pouco sobre a corrida e trazendo um pouco das minhas medalhas. Vou mostrar pra vocês minhas medalhas, contar um pouco da minha história aí com a corrida e clica aí nesse botãozinho escrito seguir, pra você seguir e acompanhar tudo aqui desse canal, tá bom? Mas vamos lá, se você caiu de paraquedas aqui e você não sabe quem eu sou, o que que eu faço da minha vida, né? Eu me chamo Bia, né? Pode me chamar de Bia. Eu trabalho com recrutamento e seleção, sou uma pessoa de CLT, que trabalho numa empresa de tecnologia, mas eu tenho um hobby muito, assim, já faz uns 7, 8 anos que eu tenho esse hobby, que é a corrida, né? E aí eu resolvi me aventurar nesse mundo, comecei a treinar, a fazer por conta própria mesmo a questão da corrida. E aí hoje eu vou aqui mostrar um pouquinho pra vocês das medalhas e o que rolou, né? Pra começar, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu comecei a correr pra emagrecer, esse era o meu foco principal da corrida. Eu tava bem acima do peso, tava mais ou menos uns 12 quilos acima do peso na época que eu comecei a correr. Aquela coisa que todo mundo fala, né? Não pode correr quem é acima do peso. Eu só fui, entendeu? E aí eu comecei a praticar a corrida de rua. No início eu fui sozinha, corria numa praça perto da minha casa. Aí depois eu encontrei um grupo que fazia um treino funcional, comecei a fazer funcional com esse grupo e tinha um pouco de corrida no meio, mas não era o foco, né, principal do grupo, né? Comecei a participar junto com o pessoal e aí foi surgindo as primeiras oportunidades de fazer as corridas, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das medalhas e conforme eu for mostrando, aí eu vou falando, contando a história um pouco em cima delas, né? Detalhe, não sou atleta profissional, essas medalhas são todas medalhas de participação, aquelas medalhas que você, né, paga o kit e vem. Então, só pra deixar claro aí pra vocês. Eu vou começar falando dessa medalha aqui, ó, que foi a medalha do grupo novo, que a gente fez a corrida no último domingo. Quando sair esse vídeo, vocês já vão ter visto o vlog. Se você não viu, vai ter um vlog falando dessa corrida. E o meu grupo, porque depois de um tempo, depois de 7 anos correndo, eu resolvi fazer parte de um grupo. Daí eu me filiei, vamos dizer assim, ao grupo novo. E a gente, desde então, fez um ano de grupo, que eu tô participando com eles. E cada estação, ou seja, outono, inverno, verão e primavera, a gente faz uma corrida. E dessa vez foi a corrida com o tema de conscientização com animais, né? Pra gente ajudar os animaizinhos aí. Então, falando um pouquinho dessa... e essa medalha ficou lindíssima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês, ó. Ficou lindíssima. Beleza? Então, essa é a primeira medalha. Pegando aleatório, tá, gente? Essa daqui, ó, é a Corrida da Avenida Brasil de 2024. Mostrando a medalha aqui pra vocês. Foi uma das corridas que marcou a minha volta, porque eu fiquei basicamente aí, deixa eu pensar, uns 5 anos parado da corrida, ou até mais, uns 5 anos ou até mais parada, por causa da vida mesmo, né? Esse período pandemia, vamos dizer assim. Então essa foi uma das corridas que coroou a minha volta, né? Eu fazendo bobice. Essa aqui eu vou deixar por último, que foi uma das mais especiais. Vou mostrar essa daqui, ó. Essa daqui foi do ano passado também, da corrida da Live Run. A primeira corrida de 10 quilômetros que eu, bem louca, me inscrevi. E patrocínio da XP. Nossa, teve um pós-prova lindíssimo. Foi uma corrida muito boa pra mim, muito especial. Que foi minha primeiro 10 quilômetros que eu consegui fazer. Então, foi bem importante. Essa daqui... essa é a medalha da Chelsea, da Corrida do Açaí, do ano passado também. Gente, olha essa medalha. Olha essa medalha. Que perfeição. Eu achei linda. Tem duas, porque uma é da Gé. Nesse meio de caminho, incentivei a Gé a praticar a corrida e ela tem ido, né? Fazendo seus 5 quilômetros lá, feliz da vida. Vamos lá. Misericórdia, tem tanta coisa aqui. Vamos pegar essa aqui. Essa daqui é a Corrida do Açaí. Nossa, é a segunda corrida, gente. 2017, eu não falei? 2017, ó. Uma das corridas que eu fiz em 2017. Nossa, foi louca essa corrida, hein? Teve um pós-prova com cerveja, com banda. Foi uma loucura isso daqui, essa corrida aqui.
Essa aqui a gente teve a primeira corrida que eu fiz o ano passado, mais pela empresa. A empresa pagou essa corrida, que chama Corrida pela Diversidade, e foi muito legal também. Eu corri com as meninas do meu trabalho, então foi uma corrida bem especial, assim, também. Tem 2 medalhas, porque a Gia também correu, então tô guardando aqui. Vamos ver essa daqui. Rapaz, o que é essa mesmo? Ah, outra. Essa é a outra. Não, pera. Nem eu sei. Ah, o desafio do guerreiro. Essa foi a corrida do desafio do guerreiro, que é uma corrida que tem aqui em janeiro. Olha que linda essa medalha. Meu pai. E eu fiz 10 quilômetros nessa corrida. Não tem aqui, meu. Mas eu acho que foi 10 quilômetros que eu fiz. E depois eu conto um pouco sobre essa corrida do guerreiro que eu gostei. Essa daqui essa daqui foi a primeira corrida que eu fiz na minha vida. A primeira corrida que eu fiz na minha vida. Gente, que doideira. Essa daqui, ó. Foi antes de 2017. Não tem a data aqui porque eu não lembro também. Mas foi uma corrida que a gente correu dentro da Caterpillar. Doideira, doideira. Foi a primeira corrida que eu fiz. 5 quilômetros e, nossa, só emoção, né? Essa daqui, essa também é uma corrida especial, hein? Essa corrida aqui, quem já participou, é a corrida da Pamonha, corrida turística de Piracicaba. É muito famosa e eu já fui nela há alguns anos, eu não lembro de que ano é esse, mas deve ser mais antiga também. E ela coroou também a minha volta, porque eu fiz ela o ano passado, retrasado, e depois o ano passado eu fiz a prova da Avenida Brasil. Vamos lá, deixa essas aqui por último, porque eu quero contar elas depois. Essa daqui, ó. Lá, mais uma corrida turística, 8ª, faz tempo também, hein, galera, ó. Bonito demais essas medalhas. Também a corrida, e ganhei uma pamonha, tá, no final. Isso é muito doideira. Essa daqui foi uma corrida mais aleatória que eu já fiz na minha vida. Que foi uma corrida da OAB, o OAB Night Run. Foi atrás do fórum aqui de Americana. Uma subida que, olha, eu não sei o que falar. Mas faz tempo também que eu fiz essa corrida e também foi muito legal. Minha mãe foi lá me ver, então foi muito bom. Essa daqui eu tenho 2 medalhas, então é a mesma coisa. Essas daqui, né? Vamos pegar essas aqui. Essas 2 corridas, essa daqui, a primeira que eu fui da Avenida Brasil, aí depois teve aquela outra que eu falei que voltou, que foi a minha volta. Essa aqui foi uma corrida ótima, com uma organização excelente, 5 quilômetros. Mas aí depois, esse ano que eu fiz, o ano passado que eu fiz de novo, a organização não era a mesma, então não foi boa a corrida. Essa daqui foi uma corrida aleatória também, que era patrocinada por uma rádio aqui da minha cidade. Então você vai ver aqui, ó, a coisinha da Vox. Também fiz 5 quilômetros. Faz tempo também essa aqui, gente. Acho que foi em 2016 essa aqui, se eu não tô doida. Aí nós temos mais uma da Vida Brasil. Sim, a doideira da Bianca. Que foi os meus primeiros 10 quilômetros antes da lesão, né? Já vou explicar o que aconteceu, que lesão foi essa. Mas olha que belezura também de medalha, né? Achei linda. Gente, eu comecei a correr em 2000 acho que, eu não lembro agora, 2016, 2017, eu não vou lembrar agora exatamente. E aí, eu emagreci os 10 quilos, como eu tava comentando. Quando eu emagreci, eu continuei, aí eu fiz musculação, aí eu virei rata de academia mesmo, né? Eu fiquei aquela menina chata, que leva marmita nos lugares. Fiquei assim durante um bom tempo, até que veio a pandemia. Daí a pandemia, realmente eu me perdi ali, não fiz mais nada, né? Não fui atrás mais de corrida, nem de nada. Acabei esquecendo um pouco da saúde e não acho isso bom, tá? Não coloco isso como um ponto positivo. Mas eu acabei ganhando de volta aí meus pesos, né? Então eu engordei 10 quilos nesse período. E agora, com 31 anos, não tenho mais o metabolismo de quando eu tinha ali meus 20 anos, 22 anos, né? Então é um processo muito mais difícil de conseguir, mas enfim, tô aí no foco, já perdi 7 quilos e continuo perdendo. Só que daí, gente, nessa segunda momento que eu voltei a correr, eu voltei a correr como eu comecei, sabe? Então, sem ajuda, sem nada. Só que eu comecei a aumentar muito rápido a minha quantidade de quilômetros, sabe?
E isso deu muito ruim, galera. Deu muito ruim. Eu fiquei com lesão. Eu tive uma fratura por estresse, mas uma nível 1 ou 2, eu não lembro agora, não chegou a quebrar o osso total, mas eu tive microfraturinhas no osso e eu fiquei afastado 8 meses da corrida, afastada, né? Então eu tinha corrido em dezembro de 2023, eu comecei, outubro de 2023, eu voltei a correr, fazer tudo. Quando foi ali, aliás, outubro de 2022, peraí. Outubro de 2022, 22, não. Outubro de 2023 mesmo. Aí, dezembro, eu fui pra praia no final do ano, fui tentar correr e me arrebentei. Aí veio 2024, certo? Veio o ano de 2024. Em janeiro eu procurei o médico, fiz a ressonância, fiz tudo. Aí eu entendi que realmente eu tava lascada e que não ia dar bom, né? De eu continuar fazendo o que eu tava fazendo. E aí eu parei. Eu voltei a correr de novo em julho de 2024. E aí eu comecei a correr, fui aumentando gradativamente, né? Com a ajuda de um profissional. Aí eu já tava no grupo, já fui me organizando. Pra eu conseguir correr sem dor. E hoje eu consigo correr sem dor. A gente tá em 2025, né? Então eu tenho consciência de que não é uma fratura fácil, né? Ela demora um tempo pra você ir colando o ossinho. Então sigo firme, tá? Mas aí foi isso. Eu fiz 10 quilômetros antes desse momento, depois eu voltei e fiz 10 quilômetros de novo. Aí teve uma outra night run também, ó, bem bonita essa daqui também. Só medalha bonita, assim, gente, na real. Outra night run, misericórdia, quanta night run eu fiz, hein? Acho que eu já fiz umas 5, 6. Que é uma corrida noturna que tem aqui. E aí, essa foi especial também. Essa foi a corrida do Tivoli, que é um shopping que tem aqui na cidade. E ela foi uma corrida bem importante, porque foi uma subida, meu. E eu fiz um dos melhores tempos, antes do meu primeiro momento de corrida lá. Então foi um momento muito importante também. Essa daqui que eu tenho 2 repetidas é uma corrida muito legal. Foi recentemente, que chama Corre Que Tem Cookies. E ela é idealizada pela Mili Cuca, que é uma loja de cookies que tem aqui em Americana. Por que ela é legal? Porque é uma corrida que incentiva a prática de exercício físico, mas não a competição. Então, o que isso quer dizer? Não tem prêmio. Não tem pódio, quem ganhou, quem não ganhou. Todo mundo ganha. É isso que é o mais louco. Todo mundo ganha um cookie, todo mundo ganha as coisas lá. E isso incentiva as pessoas pro esporte, sem pensar em competição, né? Pensando em dar oportunidade. Então, tinha muita gente que nunca correu, tinha gente caminhando, tinha pessoas mais velhas, então foi muito bom. E eu comi muito cookie, gente. Então esse aqui, ó, nota 10. Aí a Gé também correu, então tem a dela. E aí, temos a maioral. Por enquanto, a maioral pra mim, né? Porque em breve pode ser que tenha outra maioral. Mas por enquanto, essa daqui. Foram 21 quilômetros de corrida. 21 quilômetros correndo aqui em Americana, nas 3 principais avenidas aqui, aonde eu tive a oportunidade de sofrer, chorar, sorrir. Foi uma corrida muito importante, porque meio que coroou a minha volta sem dor. Eu terminei a prova sem dor. Isso foi fantástico, tá? Eu demorei 7 meses pra conseguir correr essa meia maratona. Desde quando eu voltei, eu corri ela em janeiro desse ano, a gente tá em 2025 ainda, então eu corri esse ano. E eu, desde que voltei, falei pro meu treinador, falei, no momento eu quero fazer 21 quilômetros, né? Então, você acha que eu consigo? Aí, com o tempo, a gente foi organizando, foi acrescentando, foi fazendo treino certinho pra eu não sentir dor. E eu consegui terminar. Então, foi uma das provas mais incríveis e especiais da minha vida. Eu não tenho nem o que falar, assim. Foi um momento muito importante. Que desde quando eu terminei a prova, eu falei, é isso que eu quero fazer até eu ter lá 80 anos, sei lá, mais de 80 se eu tiver por aí, tá bom? Então foram essas minhas medalhas, gente. Eu amo, vou guardar. Eu tenho não dá pra ver no vídeo, mas eu tenho um suporte que eu vou colocar na minha parede pra eu poder pendurar essas medalhas, né? Porque eu quero que elas fiquem aqui, porque isso daqui, gente, por mais que elas não sejam, você não ganhou nenhum pódio, isso daqui, na verdade, é uma vitória com você mesmo, porque essa de 21 quilômetros, gente, quantos treinos a gente não tem que fazer pra correr 21 quilômetros? Quanto sábado ou quanto domingo, quanto que a gente acorda cedo, frio, calor, chuva,
e você sai do sofá, você coloca coragem, você coloca um pouco de amor, de coragem ali pra você fazer aquilo. É, é um momento que você tá fazendo uma coisa pra você não tá fazendo pro outro, você não tá cuidando de outra pessoa, você tá cuidando de você, daquilo que é seu. E eu falo isso da corrida, mas tem outros esportes também que você pode ter essa mesma vontade, esse mesmo desejo, né? Eu amo a corrida. A corrida, ela me curou. Eu falo que ela me curou muito na ansiedade, na depressão. Me ajudou a pensar no agora, né? No presente. Porque quando você tá correndo, gente, não dá pra ficar pensando na vida, na morte da bezerra, que senão você morre, entendeu? Então, de verdade, eu queria muito que você tivesse algum esporte ou tivesse alguma oportunidade de ter isso aqui na tua vida. Esse remedinho que eu falo que é um remédio muito bom, muito poderoso aí contra essas sedentarismo, né? E contra essas doenças que aparecem pra gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour pelas medalhas e também da história, da minha história com a corrida. Vou fazer outras provas esse ano. Tem mais 2 provas já confirmadas, uma daqui a alguns dias. E são de 21 quilômetros. E eu tô vivendo, gente. Vamos ver, vamos aprendendo, vamos ver como é que é, vamos sofrendo o que tiver que sofrer aí. Mas o importante é a gente fazer o que a gente ama, tá? Então, faça o que você ama também, mexa seu corpo e vamos melhorar a nossa saúde.